Bom dia, boa tarde ou boa noite para você assistir esse vídeo. Meu nome é Pedro e eu estou aqui hoje para conversar um pouco mais com vocês acerca de Processo Civil 4, mais especificadamente na parte de recursos. E somente antes de começar, eu gostaria de falar para vocês que esse vídeo aqui é mais uma revisão. Ou seja, eu vou abordar somente aqueles pontos que eu considero mais importantes e com mais possibilidade de cair na sua prova. Então, não esperem a matéria inteira nesses vídeos que eu for fazendo. Vão ser só apenas os pontos que eu acho essenciais para vocês entenderem a matéria, beleza? Chique? Dito isso, vamos começar então. Primeiramente, a gente vai falar acerca da teoria geral dos recursos. Por que teoria geral dos recursos? Porque tudo que a gente for ver aqui pode e vai ser aplicado para todos os tipos de espécies recursais que a gente vai ver ao longo desse semestre. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é montar um conceito para o que é recurso. Então, o que é o recurso, então? Recurso vai ser aquela ferramenta, vai ser aquele instrumento, vai ser um meio por qual eu vou buscar impugnar e revisar alguma decisão judicial. Mas quais decisões judiciais? Decisão judicial, gente, vai ser tudo aquilo que vai decidir alguma coisa no processo. Você vai encontrar ele lá nos artigos 203 e 204, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil. Quais são os mais importantes para lembrar? Decisão interlocutória, sentença e acórdão. Acórdão é a sentença dos tribunais. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui. Qual seria o conceito, então? É o meio / instrumento para impugnar, revisar uma decisão judicial. E importante, ainda não transitada em julgado. Por quê? Porque quando uma decisão já está com trânsito em julgado, nada mais se pode falar sobre ela, né? Por quê? Porque faz a coisa julgada. Coisa julgada não se discute mais. Exceto com ação rescisória, mas isso é outra coisa. Vocês têm que entender quando a decisão não estiver com trânsito em julgado, vai poder entrar com recurso contra ela. Beleza? Isso é o que a gente tem para falar do conceito. E por fim, uma coisa importante aqui. Sempre que eu for entrar com recurso, eu vou ter que fazer uma verificação. Quem pode entrar com o recurso? Aquele que sucumbiu. Aí eu pergunto para vocês, Pedro, gente, o que é sucumbência? Aí você vai falar, sucumbência é quando a pessoa perde o processo e ela tem que pagar um valor. Errado não tá, mas você não foi numa coisa mais genérica mesmo. Que a gente vai sempre lembrar, guardem isso, sempre a gente vai pensar em sucumbência como prejuízo, beleza? Então, quem pode entrar com recurso? A resposta vai ser quem sucumbiu. Vou botar aqui, teve prejuízo em razão da decisão. Chique? É isso que é importante falar para vocês do conceito. Agora, dito conceito, falar uma coisa também muito importante dentro dos recursos, que é a questão dos princípios. Quais são os princípios que vão servir como base para todos os recursos que estão previstos no Código de Processo Civil? A gente pode começar falando, inicialmente, do princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade é aquele que fala que todos os recursos estão previstos na lei. A gente vai pegar o 994 do CPC e vai constatar quais são os recursos cabíveis para eu tentar atacar alguma decisão judicial. Então, a taxatividade está prevista lá no 994 e vai falar que todos os recursos devem estar previstos em lei. Essa é a taxatividade. Segundo,
unirrecorribilidade. O que é o princípio da unirrecorribilidade? Cada recurso tem uma finalidade específica. Vamos notar? Cada recurso tem uma finalidade específica. Cada recurso vai servir para atacar alguma coisa na decisão. Entendeu? Isso é o mais importante. Ou seja, não existem dois recursos para fazer uma mesma coisa. E a gente também pode chamar, claro, além de unirrecorribilidade, de singularidade. Tá? Singular é uma coisa única, ela serve somente para aquela finalidade. Cada recurso serve justamente para uma finalidade a qual ele está destinado. Beleza? A qual a lei traz. Terceiro princípio é o princípio da fungibilidade. Sempre que a gente for que existir uma dúvida objetiva, deixa eu explicar primeiro. Sempre que você colocou você entrou com recurso, mas na verdade você queria entrar com outro, se não tiver um erro objetivo, se o erro for objetivo, né, ou seja, claramente você errou, você se equivocou naquele ponto, e inexistindo erro grosseiro ou mesmo má-fé, o processo vai ser convertido. O julgador vai poder converter o processo no processo correto, no recurso correto. Entenderam? Então, colocando aqui, sempre que houver dúvida objetiva, e não havendo erro grosseiro ou má-fé, o recurso pode ser convertido para o correto. Para ajudar vocês a lembrar, fungibilidade também pode ser entendida como conversibilidade. Beleza? Esse aqui é um princípio importante até. Sempre você pensar de uma coisa fungível, uma coisa que pode ser trocada, entendeu? Mas também você pode guardar como conversibilidade. Quarto e último princípio importante aqui para eu falar com vocês é o do proibição do reformatio impejus. O que é isso? O que é esse nome latim aqui para me confundir? Vocês vão guardar o seguinte: sempre que apenas uma das partes recorrer, a situação dela não vai poder ser piorada. Ou seja, ela vai ter que pagar 50 mil reais. Ela entrou com recurso porque não quer pagar nada. Aí o recurso não pode voltar, fazendo que ela pague 60 mil, 100 mil. Nunca mais que 50 mil. Beleza? Claro, tem exceção? Claro, nas matérias de ordem pública, né? Como a gente vai ver mais para frente, sempre que tiver o efeito translativo do recurso. Beleza? Só escrevendo aqui então para vocês. Quando somente uma das partes recorrer, sua situação não poderá ser piorada. E se as duas partes entrarem? Aí sim ela vai poder ser alterada. Por quê? Porque enquanto o lado você não quer pagar, o outro lado pode ir falando, não, você quer que você pague mais. Então aí sim a situação pode ser piorada, porque as duas partes entraram com recurso, as duas partes foram meio que sucumbentes na decisão que foi prolatada. Beleza? Esses são os princípios mais importantes que eu tenho para falar com vocês. Prosseguindo, a gente vai ter que verificar quais são as finalidades a que se destinam os recursos. E a gente vai ver que são basicamente 3. O primeiro é para esclarecer. Esclarecer significa tornar claro. Alguma coisa na sentença não está fazendo sentido, eu não estou entendendo. E existe um recurso basicamente só para isso, que é o embargo de declaração, que a gente vai ver mais para frente.
mas, ou seja, sempre que eu não entender alguma coisa na sentença, eu posso entrar com esse recurso e ele vai buscar esclarecer o que ficou obscuro, né? O que eu não consegui entender. Então, esclarecer é tornar claro. Tá? Não são muito difíceis essas definições, mas são fáceis de guardar. Depois de esclarecer, você vai poder reformar. O que seria reformar? Reformar sempre que você buscar que o direito que foi decidido seja mudado. Como assim? Questão de direito material. Vou até colocar isso aqui já. Questão de direito material. Se a sentença, por exemplo, te condenou a 10 mil reais, condenou o réu ao pagamento de 10 mil reais e o réu entrar com recurso, ele vai querer abaixar. Quando ele quer abaixar, ele está falando do direito material em questão, ele quer pagar menos. Então, você vai querer reformar, você vai querer mudar o que foi decidido naquela sentença, certo? E sempre que acontecer isso, a gente tem um nome em latim para isso, que é error in judicando. Beleza? Se você vê esse termo aqui, saiba que ele quer falar quando na situação de reforma da decisão, quando erro material é pedido, beleza? Vou deixar mais bonitinho aqui. E por fim, a terceira finalidade que a gente pode falar é na questão de invalidar. Invalidar, você vai querer tornar nulo alguma coisa. O que, por exemplo, alguma coisa que aconteceu de errado no procedimento. Sempre que você alegar alguma dessas coisas, são questões processuais. Vai haver algum erro na estrutura da decisão, entendeu? Sempre que houver alguma coisa nesse sentido, não tem nada a ver com direito, mas sim com a decisão em si, como o jeito que ela foi feita, se faltou alguma coisa, você vai querer invalidar, você vai querer tornar nulo aquela sentença. Então, a gente vai colocar aqui que é um defeito estrutural. Estrutural, de direito processual. A gente também tem um nome latim para esse, que vai ser error in procedendo. Como que eu lembro desses nomes em latim? Porque eles são importantes, tá? Procedendo, processo. Você vai invalidar. Judicando, direito material. Reformar. Dá para você separar com a questão do procedendo. Procedendo, processual. Beleza? É uma forma tranquila de você guardar essa questão das finalidades dos recursos. Tá certo? Muito bem. Prosseguindo, eu trouxe um tópico com um nome um pouco diferente, mas é importante para vocês entenderem um pouco da sistemática dos recursos, certo? Então, 3 ou 4? 4. Interposição. A questão da interposição. O que eu vou falar aqui? Primeiramente, é necessário que vocês entendam acerca de alguns termos que a gente utiliza quando a gente está lidando com os recursos, tá? O primeiro deles é a questão do juiz à quo. O que significa juiz à quo? O juiz à quo é quem vocês vão guardar como aquele que proferiu a decisão, certo? Sempre que a gente falar daquele que proferiu a decisão, que você não gostou, você vai dizer que ele é o juiz à quo, tá? Então, só para colocar aqui, aquele que proferiu a decisão. Certo? Outro termo importante é o juízo ad quem. Se por um lado tem o juízo que proferiu a decisão, eu vou ter aquele juízo que vai apreciar aquele recurso que você está buscando. Então, eu tenho um ACO, que por um lado proferiu a decisão, agora eu também tenho que ter o ad quem, que vai ser aquele que que vai apreciar o mérito do recurso, certo? Então, nada mais que isso. Deixa eu só arrumar aqui.
o adquem, ele vai ser aquele irá apreciar recurso. Chique. Dito esses dois termos que são muito importantes para vocês guardarem, a gente tem também as questões relativas à forma de interposição. A gente vai ter, toda vez que você for fazer um recurso, ele pode ter uma ou duas petições. E como elas funcionam? A gente vai ter uma petição. Petição não, vou melhorar. Uma peça de interposição. E também uma peça de razões. A peça de interposição vão ser nos casos que eu vou precisar interpor no ACO e também no adquem. Como vai funcionar isso? A peça de interposição você faz pro ACO, comunicando que você entrou com o recurso, e a peça de razões vai para o adquem. Razões é justamente o que vai... Razões porque você está colocando todas as razões de você entrar com o recurso, para ser apreciado pelo tribunal, para ele poder julgar o mérito. Reavaliar o mérito, né? Enquanto a interposição está lá só para avisar que você entrou com o recurso. Em regra, é isso, basicamente. Claro, não são todos os recursos que vão seguir essa sistemática. Por exemplo, o agravo interno, o agravo de instrumento, vão ser direto no adquem, ou seja, não vai precisar de uma peça de interposição, vai só precisar da peça de razões e vai ser dirigida ao tribunal. Correto? Isso aqui a gente encerra então a questão da interposição. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas isso aqui é um essencial por enquanto. Beleza? 5. Aqui a gente entra na questão dos juízos recursais. A gente vai ter 2 juízos recursais. Não confundam com a ACO e com o adquem, tá? Os dois vão ser... Inicialmente, a gente tem o juízo de admissibilidade. Essa aqui é a questão do juízo, de você ver a questão do recurso mesmo, tá? Não tem nada a ver com o órgão que profere e o órgão que vai julgar. Tem a ver com a questão do próprio recurso em si, né? É um conhecimento que você vai ter acerca daquele recurso. Então, ele tem o juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Ele vai a verificação das condições legais para a interposição e interposição do recurso. E também a gente tem o juízo de mérito. O que é o juízo de mérito? Vai ser a análise do conteúdo do recurso. Não tem muito para se falar aqui, é só vocês saberem que esses dois existem. Primeiramente, o julgador vai ver se aquele recurso está admissível, se ele vai poder julgar, para depois efetivamente julgá-lo. Entendeu? São 2 recursos aqui, são 2 juízes aqui que vão falar acerca do recurso. Um sobre a sua admissibilidade, como o próprio nome já traz, e o outro sobre o mérito. Beleza? Continuando, a gente vai falar um pouco agora, já que a gente está falando de juízos recursais, um pouco mais do juízo de admissibilidade. Beleza? Aqui, então, a gente vai ver então, quais são os requisitos para a gente saber se o recurso vai ser, de fato, aquela decisão vai ser revisada ou não, se o recurso está certinho para ser julgado. Beleza? Dentro de juízo de admissibilidade, Barbosa Moreira ele divide em 2 grupos. Primeiro, os requisitos intrínsecos e depois os requisitos extrínsecos.
Mas vamos por partes. Então, a gente tem primeiramente os requisitos intrínsecos. O que são requisitos intrínsecos? Requisitos intrínsecos querem dizer sobre o recurso em si. Se ele está correto, se veio da forma adequada, vai ser exatamente o recurso em si. Por isso que é intrínsecos, pensa em dentro. Vai ser o recurso em si que vai ser analisado, tá? Se ele está certinho. Então, quais são esses requisitos, Pedro? Vamos lá. O primeiro requisito é o cabimento. O que é o cabimento? Cabimento nada mais é que a taxatividade mais adequação à decisão. Percebam que esse requisito nada mais é do que uma junção de dois princípios que a gente viu lá, né? Da taxatividade, ou seja, o recurso tem que estar previsto em lei, juntamente com a adequação da decisão, ou seja, o princípio da singularidade. Ele tem uma finalidade específica e cada decisão é passível de uma determinado recurso. Cada recurso vai atacar determinada decisão. E é por isso que a gente fala de adequação. Então, o cabimento ele vai verificar se aquele recurso está previsto na lei e se ele é mais adequado para ser aplicado naquele caso. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a legitimidade. Isso aqui, legitimidade. Esse aqui não tem muito mistério, tá? Podem ser as partes, terceiros, Ministério Público e também, olhem só, o juiz. Mas como assim o juiz? Existe uma coisa chamada de reexame necessário. Vão ser casos em que o juiz, em fato da própria lei mesmo, vai ter que enviar o processo, né, a sentença, juntamente com o processo, para o Tribunal Superior para ver se está tudo correto. Tá? São casos na lei, você vai achar ele lá nos artigos 496 e seguintes do CPC. Beleza? Isso é exame necessário somente no caso do juiz, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, nesse caso, a parte não precisa entrar com recurso, já é o juiz de ofício, já vai mandar para o tribunal para ele verificar se está tudo correto, beleza? Então, essa aqui é a parte da legitimidade. E, por fim, o último requisito intrínseco é a questão do interesse. A gente viu lá no começo, mas a gente vai falar de novo. Quem pode entrar com recurso? Aquele que foi sucumbente. Então, somente vai poder entrar com recurso, poderá interpor recurso, aquele que sucumbiu tanto materialmente quanto formalmente. Beleza? Os requisitos intrínsecos eles são mais fáceis porque são 3 e já estão bem claros para a gente nesse ponto, entendeu? Então, nada mais a ser feito aqui é sobre os intrínsecos, são sobre o processo em si. Agora a gente vai para a segunda modalidade de requisitos, que nada mais são do que os extrínsecos, né, claro, mas eles, ao contrário dos intrínsecos, né, que mostram para a gente uma coisa mais interna dos recursos, os extrínsecos são uma coisa mais por fora. Então, ou seja, tudo que envolve, vai ser verificado tudo que envolve o recurso, se está tudo certo para ser julgado, tá? Então, diferente do intrínseco, não é sobre o recurso em si, mas sobre as coisas em volta dele. Vocês vão ver, vocês vão perceber isso. Então, B, requisitos extrínsecos. Os requisitos extrínsecos eles são
eles têm um requisito a mais, mas eles possuem, são um pouquinho mais difíceis, mas nada muito absurdo, entendeu? Vocês vão ver agora. O primeiro requisito extrínseco que a gente vai falar é a questão da tempestividade. Isso aqui é fácil. Todos os recursos eles devem ser interpostos, observando sempre o prazo que a lei dá para aquele recurso ser interposto. Então, vamos colocando isso aqui. O recurso deve estar dentro do prazo. Qual que é o prazo? Em regra, 15 dias. Por que em regra? Porque existe uma exceção, vocês vão ver mais para frente, que é o embargos de declaração. São 5 dias. Beleza? Tempestividade, então, é um pouco mais fácil. Dá para você entender, é só questão em relação ao prazo, tá? Uma coisa tempestiva é uma coisa dentro do prazo. O segundo, que é extremamente importante e que envolve isso aqui, ó, é a questão do preparo, o requisito do preparo. O que é o preparo? O preparo nada mais é que a antecipação das despesas do recurso. O preparo, então, é aquele pagamento que você faz para poder entrar com o recurso. É justamente a antecipação das despesas que você vai ter em relação a este determinado recurso. Por que que ele é importante? Primeiro, né, claro, se você não tiver ele, você não vai ter, o seu processo não vai ser, o seu recurso não vai ser nem julgado, não vai ser nem visto, tá? Ele vai parar ali. Se parar, é importante, tá? Qualquer um desses requisitos que eu falar, tanto intrínsecos como extrínsecos, se não tiver um deles, o processo não vai nem ser julgado. Já vai voltar nada, vai negar provimento, tá? Não vai nem conhecer do recurso, tá? Por isso que é importante estar cumprindo todos eles. Então, a gente tem o preparo aqui, que é justamente o money, né? O dinheiro que você vai mandar junto com o recurso para ele ser avaliado. Existe um outro instituto que chama porte e remessa dos autos, né? Vou colocar até como observação. Porte de remessa e retorno dos autos. Esse aqui, gente, só em processo físico. Por que só em processo físico? Porte de remessa e retorno nada mais é... Gente, por exemplo, tem um processo em Lorena. Eu entrei com recurso. O recurso vai ter que ir lá para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que fica lá na capital. Ele sendo um processo físico, vai ter gastos com o transporte desse processo, porque o julgador ele vai ter que ver, o desembargador lá, ele vai querer saber o que aconteceu no processo para poder julgar. Então você vai ter que enviar esse processo físico para lá. E nada mais é que, por isso que é cobrado esse porte de remessa, porque você vai ter que levar e retorno. Ele vai ter que voltar de novo. Por isso que existe só em processo físico. Processo digital, você consegue enviar pela internet tranquilo. Agora, processo físico já não é assim. Processo físico você tem que levar, ele tem que voltar uma hora, entendeu? Então, isso aqui é importante falar. Preparo e porte de remessa e retorno, se o processo for físico, tá? Se o processo for digital, vai ser só a questão do preparo, beleza? E dentro do preparo, ele tem duas coisas interessantes para conversar com vocês. O primeiro é a questão do preparo quando ele for insuficiente. O que é um preparo insuficiente? Vamos supor que o preparo, uma coisa importante antes de começar, o valor do preparo vem definido tudo em lei estadual, tá, gente? Então, cada tribunal, cada estado vai ter o valor específico para determinado recurso, entendeu? Voltando aqui, então, preparo insuficiente, por exemplo,
se for R$1.000 o custo do preparo e você recolheu R$200, tá faltando 800 ainda. E você vai ter que colocar ele, senão o seu processo não vai ser nem conhecido. Então, por isso, quando for insuficiente, o desembargador, né, o relator no caso, vai mandar você complementar no prazo de 5 dias. Lembre-se que prazo em processo civil sempre em dias úteis. No prazo de 5 dias. Tá? Sob pena de deserção. A gente já conversa já sobre isso. Ainda, nós temos o preparo inexistente. Ou ausente, né? Ausente é mais fácil de lembrar para não confundir. O que é o preparo ausente? Ao contrário do insuficiente, que você, de fato, você pagou alguma coisa, mas não pagou tudo. Agora, ausente, você não pagou nada. Então, esse aqui é um pouco mais grave. Então, o desembargador ele vai ver isso que não está o preparo, ele vai mandar você recolhimento em dobro. Ou seja, se era R$1.000 o valor do preparo, agora vai virar R$2.000. Entendeu? E você tem que pagar, senão o seu recurso não vai ser nem conhecido. Pagamento em dobro, sob pena também de deserção. Tá? Agora vamos falar um pouco o que é essa deserção. Deserção, vou definir aqui para vocês. Escreve assim, tá? Deserção. Quando deserto, o recurso não será admitido, vírgula, e consequentemente terá seu mérito apreciado. Beleza? Essa é a questão da deserção, essa é a questão do preparo, uma coisa muito importante para vocês guardarem. Não é difícil, eu não acho difícil também isso aqui, só é um pouco mais complicado para guardar essas informações, tá? Mas só vocês lembrarem, insuficiente, falta pagar alguma coisa. 5 dias para suprir. Agora, ausente, não tem nada, você vai ter que recolher em dobro. Então é sempre bom que você pelo menos pague alguma coisa. Em questão de gratuidade. Aí sim, se for concedida a gratuidade, não vai precisar de preparo, tá? Então é isso que eu tinha para falar de preparo com vocês, o segundo requisito. Agora, temos o terceiro requisito. O terceiro requisito é extrínseco. Vai ser o da regularidade formal. O que é essa regularidade formal? Na regularidade formal, a gente vai perceber que alguns recursos eles precisam de alguns outros requisitos a mais para serem aceitos. Por exemplo, o agravo de instrumento. Se eu não me engano, o agravo de instrumento ele precisa da petição inicial, precisa da procuração, cópia, tudo top, cópia, tá? Cópia da petição inicial, cópia da procuração e cópia das procurações, né? E cópia da decisão que você está agravando. Se você não tiver uma coisa dessas, o recurso não vai ser conhecido. Beleza? Então é isso que nos traz a ideia de regularidade formal. Com a regularidade, então cada recurso pode ter alguma regra específica para ser interposto e você vai ter que observar aquilo. Então, só para a gente conceituar aqui, são as exigências específicas de alguns recursos. Beleza? Essa é a regularidade formal. E por fim, temos a questão da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recurso, do direito de recorrer.
que esse nome gigante aqui de requisito? O que ele vai fazer? Bom, gente, a gente tem duas coisas a mais para falar nesse daqui. A primeira, a gente vai ver... Tá vendo que é um fato instintivo e fato impeditivo, fatos instintivos e fatos impeditivos? A gente vai ver que tem um para cada. Ó. Inicialmente, a gente tem o fato impeditivo. O que é o fato impeditivo? A gente vai pensar nele como a questão da renúncia. O que é a renúncia? Renúncia é basicamente você falar, não, eu não quero entrar com esse recurso, então eu já deixei expresso lá que eu não vou entrar com esse recurso. Essa é uma renúncia. Renúncia, então, é antes do próprio recurso em si. Beleza? Então, aqui, para deixar mais claro, é você abrir mão do recurso. Ou seja, você nem iniciou o recurso ainda, é antes da própria existência do recurso. Isso seria renúncia. Isso é um fato impeditivo. Agora, temos também um fato extintivo. O fato extintivo, a gente pode pensar na desistência. Desistência, você já entrou com o recurso, mas também de forma expressa, você escolheu desistir daquele recurso, você não vai prosseguir com ele. Então aqui, a gente vê, como o próprio nome fala, ele desiste do recurso. Ou seja, o recurso ele já começou, só que ele não foi julgado ainda e você simplesmente desiste. Desistiu é um fato extintivo, não vai ter mais. Beleza? Esses aqui, então, basicamente são os requisitos que a gente está falando para a condição do juízo de admissibilidade, né? Então, a gente tem os requisitos intrínsecos, que são os requisitos que a gente vai verificar no próprio recurso, e os extrínsecos, que a gente vai ver, que são aqueles requisitos que cercam ele. Vocês viram que nenhum deles é do recurso em si, do que está escrito lá, mas sim das coisas em volta dele, questão do preparo. Preparo é uma coisa que de fora do recurso, mas que precisa também para o recurso ser reconhecido, beleza? Esses são a questão, então, dos requisitos. Por fim, eu gostaria de falar com vocês, dentro desse tema, da questão do duplo juízo de admissibilidade. Duplo juízo de admissibilidade. O que é o duplo juízo de admissibilidade? É nada mais, nada menos que o processo que esse juízo ser feito tanto pelo tribunal, tanto pelo juízo ACO, tanto pelo adquem. Aqui a gente tem 3 situações, então, que foram se modificando ao longo do tempo. Antes do CPC de 2015, no CPC de 73, esse juízo de admissibilidade era feito tanto no ACO como no adquem. Então, antes de 2015, vamos colocar melhor, CPC de 73, no CPC de 73, o juízo era feito em ambos. Tanto no ACO quanto no adquem. Beleza? Com o código novo, a partir do CPC de 15, no ano de 2015, então, o que ele estava prevendo de inovação? Agora, os requisitos só iriam ser verificados pelo tribunal adquem. Então, somente o juízo adquem faria essa verificação. Só que isso mudou também de novo. E no ano de 2016, que ainda é até agora dessa maneira, somente como é que vai funcionar? Do juízo de primeira instância para a segunda, somente o adquem, ou seja, somente o tribunal, tá?
Então, do juízo de primeiro grau para o juízo de segundo grau, que é o tribunal, do juiz para o tribunal, vai ser feito somente pelo tribunal. Então, se tiver uma apelação, um agravo de instrumento de um juiz, vai ser esses requisitos vão ser verificados somente no segundo grau. Contudo, de segundo grau, de segunda instância para Tribunal Superior, para instância superior, ambos. Do segundo grau para o STJ, para o STF, vai ser feito tanto no ACO como na DIQUEM. Tanto no juízo, tanto no tribunal, por exemplo, de São Paulo, quanto o STJ ou o STF vão ter que verificar esses requisitos. Beleza? Então, no 7.3, os dois, independente de onde está saindo para onde vai, teriam que fazer esse juízo de admissibilidade. 2015, com o CPC novo, somente o ADQUEM faria isso, mas agora, a partir de 2016, de primeiro para segundo grau, somente o de segundo grau, somente o ADQUEM, e de segundo grau, para os superiores, STJ, STF, vai ser feita 2 vezes, tanto pelo tribunal, como pelo Tribunal de Justiça, quanto pelo Tribunal Superior. Beleza? Então, a gente fecha aqui a questão dos requisitos. Certo? Prosseguindo aqui, a gente agora vai falar um pouquinho acerca dos efeitos do recurso. Então, 7 efeitos. Os efeitos, de uma maneira fácil, a gente pode usar um macetinho aqui que dá do 3D. Mas o que é 3D? 3D? Não, a gente vai escrever 3D. Todos os efeitos importantes estão nessas letras, certo? Então vamos fazer um por um aqui então. Primeiro, T, efeito translativo. O que é o efeito translativo? Sempre que existir matéria de ordem pública, o tribunal vai poder verificar de ofício. Beleza? Questões de ordem pública poderão ser verificadas de ofício. Aqui é uma das exceções do reformatio impégius que a gente viu lá no começo, certo? Então, se tiver questão de ordem pública, o julgador vai poder verificar de ofício e podendo até piorar a situação do recorrente. Beleza? Esse é o T. Depois, nós temos o efeito regressivo. O efeito regressivo é a questão de... a gente vai lembrar, o ponto importante a gente lembrar aqui é a questão do juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? O juízo de retratação nada mais é do que a reconsideração da decisão por aquele que a proferiu. Aqui a gente vai então verificar na questão do juízo de retratação que, dependendo do recurso, o julgador ele vai poder rever aquela decisão. Por isso é efeito regressivo, porque o processo ele volta, mas volta para a possibilidade de ser alterado ou não. Essa é a questão do efeito, então, regressivo. O E é o efeito expansivo. Expansivo por quê? Porque ele amplia determinados efeitos expansivo. Ele vai expandir os seus efeitos podendo ser subjetivo, quando abranger mais de um sujeito,
processo, ele pode inclusive criar litisconsórcio ou objetivo, que ele vai ampliação para além do pedido. Ampliação para além do pedido é um exemplo que eu posso dar para vocês. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco a questão, no próximo, na verdade, o efeito suspensivo. Agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, então o processo vai continuar. Aí, por exemplo, o agravo não foi julgado ainda. Aí teve a sentença. Se for constatado no agravo alguma coisa que modifique alguma coisa no processo, anulou uma decisão. Se anulou uma decisão, o processo vai voltar desde o começo. Voltando desde o começo, então vocês viram que ele não vai só atingir a decisão do agravo, ele vai atingir a sentença também. Entendeu? Então não vai ser só o pedido do agravo, vai mudar tudo o que foi decidido na sentença. Então o processo vai começar. Por isso que é o objetivo, ele se expande para além do pedido do recurso. Abrange não somente a decisão, mas a sentença também, nesse exemplo que eu dei para vocês. E falando dele, o efeito suspensivo. Efeito suspensivo é você justamente suspender os efeitos da decisão. Os efeitos, então, da decisão, eles vão ficar suspensos. E a gente pode colocar aqui que, em regra, a apelação tem e os outros não. E ao contrário também é verdade. Excepcionalmente, a apelação não tem e os outros tem. Beleza? Então, efeito suspensivo é isso. Não vai impedir os efeitos daquela decisão que está sendo atacada. E por fim, a gente tem o efeito devolutivo. Devolutivo nada mais é que a reapreciação pelo judiciário daquela decisão. Reapreciação da decisão pelo judiciário. Certo? Então, quando o juiz de primeiro grau prolata a sentença, você vai entrar com recurso, e esse recurso vai devolver a possibilidade ao judiciário, dessa vez pelo Tribunal de Justiça, de reapreciar aquela decisão, certo? Não é diferente de juiz de admissibilidade, que o próprio juiz vai fazer, a própria pessoa que deu a decisão vai fazer. Mas aqui no caso é o devolutivo, é a apreciação por outro órgão, tá? Não é o primeiro grau, pode ser o segundo grau. Chique. Esse aqui, então, são os efeitos mais importantes para vocês guardarem. E, por fim, mas não menos importante, uma conversa boa, uma conversa interessante, que é a questão do recurso adesivo. Uma coisa importante já aqui de começo, ó, tá? Não é modalidade recursal. Explicando para vocês rapidamente o que é recurso adesivo. Sempre que houver sucumbência recíproca, o que é sucumbência recíproca? Os dois lados tiveram prejuízo. Sempre que estivermos diante dessa situação, uma das partes ela pode ficar confortável com aquela decisão. Então ela não vai fazer nada, vai ficar inerte. Só que a outra pode querer entrar também, porque ela se sentiu mais prejudicada de certa forma. Ela entra com recurso. Só que a parte que não quis entrar com recurso, vamos supor que ela perdeu o prazo. Então, se ela perdeu o prazo, ela não vai poder mais entrar com recurso, não vai ser mais tempestivo. Quando não nessa situação, ela viu que a outra parte entrou com recurso, com um determinado recurso, ela vai poder fazer o que a gente chama de recurso adesivo, que é justamente uma decisão, uma petição que você coloca junto com esse recurso principal, que vai tratar dos mesmos temas do principal, para ser avaliado lá em cima, pelo tribunal, pelo adquém, né, que vai julgar. Então, recurso adesivo nada mais é que isso. Não é um recurso, mas sim uma petição que você junta no recurso, que vai tratar sobre o mesmo tema. E, importante, ela segue sempre o mesmo destino da principal. Ou seja, se a principal for negada logo de cara, o adesivo também vai ser negado logo de cara, entendeu?
Então, só para colocar um conceito aqui para vocês, coisa importante aqui, somente cabível quando existir sucumbência recíproca. Outro ponto importante. Agora o conceito, né? Aquele que deixa de recorrer, aproveita-se do recurso da outra parte para argumentar acerca do mesmo assunto tratado no principal, seguindo sempre o seu destino. Isso é recurso adesivo. E aqui a gente acaba a parte da teoria geral. Eu gostaria de agradecer a você por assistir esse vídeo até agora. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu acho que eu falei os pontos principais aqui acerca da teoria geral. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar meus contatos aí na descrição, bem como o material que eu fiz aqui, tá? E é isso, eu espero que isso aqui possa ter te ajudado de alguma forma nos seus estudos, né? E é isso aí, até a próxima.